Boa noite. Na edição desta quarta-feira, 4 de janeiro, falamos sobre um projeto de extensão da Unesp que contribuiu para a elaboração de um currículo comum para o ensino fundamental aqui do município. A coordenadora do projeto e professora do curso de Psicologia, Flávia Asbar, vem ao estúdio conversar com a gente. E ainda... Prefeito Clodoaldo Gazeta garante que a licitação das obras do Centro de Referência de Urgência será feita no segundo semestre e dinheiro já está em caixa. Uma história de superação. Professor da Unesp que ficou cego na infância se esforça para tornar o ensino de física mais fácil para os alunos com deficiência visual. O primeiro ato do prefeito Clodoaldo Gazeta foi anunciar a demolição dos prontos-socorros central e infantil para a construção de um centro de referência de urgência. A obra, orçada em 12 milhões de reais, deve ser licitada no segundo semestre deste ano. Tudo que a população mais quer é ver esse projeto sair do papel, porque as condições hoje do pronto atendimento deixam os usuários insatisfeitos. Sônia tem hipertensão e precisou de atendimento no pronto-socorro central. Chegou cedo para não perder o dia de serviço, mas no meio da manhã ainda aguardava os exames. A senhora está aqui desde que hora? Das 7h30. E por que a senhora resolveu vir nesse horário? Para mim poder sair mais cedo para mim trabalhar, que eu entro às 9h. E compensou? Nem um pouco. Vou perder meu dia do mesmo jeito. Para a vendedora, a unidade de saúde precisa melhorar a prestação de serviços. Um pouco mais de ânimo desses funcionários, né? Que um pouco também é eles. Porque um atende, ou quando chega outra parte, já atende depois de 2, 3 horas. Rafaele tem um filho de 5 anos que se machucou enquanto brincava. Ela já veio 2 vezes ao pronto-socorro. Para conseguir atendimento, ficou a noite toda na fila. Ele teve que fazer uma sutura, né, na cabeça. Aí sarou tudo, cicatrizou. Aí depois de 3 dias ficou um coágulo grande na cabeça dele. Ele reclamando com dor e aumentando o coágulo. Aí voltei, aí tô aqui desde ontem, das 7 horas da noite até agora, esperando para fazer a outra tomografia e até agora ninguém dá resposta. A demora no atendimento e a qualidade do serviço prestado estão entre as principais reclamações entre quem depende do pronto-socorro central. Para resolver o problema, a Prefeitura quer demolir essa unidade e construir o Centro de Referência de Urgência. O projeto, que prevê quase 3.500 metros quadrados de construção, contempla o Centro de Urgência e o de Diagnóstico, já licitado na gestão Agostinho. A previsão de investimentos na obra é de 12 milhões de reais. Desse valor, 4 milhões são de verbas repatriadas e 8 milhões foram remanejados de outras secretarias municipais. Mesmo com o recurso que garante a execução do projeto em caixa, a Prefeitura busca alternativas para diminuir os gastos. Nós temos uma parceria com uma universidade que vai se instalar na cidade de Bauru. O curso de medicina deve começar agora em agosto desse ano. E vamos verificar com eles também a possibilidade de uma contrapartida e investimento para nos ajudar também na construção desse centro de urgência. E também vamos buscar emendas parlamentares. Se esse dinheiro a mais vier, uma parte menor da Prefeitura será investida na obra. Então, a ideia é buscar também parcerias para que a gente possa desenvolver o projeto. Mas volto a dizer que, mesmo não tendo essa parceria, os recursos já estão assegurados para a gente iniciar essa obra ainda esse ano. Para o secretário de Saúde, a precariedade das instalações do PS justifica a nova construção. Eu dou um exemplo muito claro. A entrada do pronto-socorro central, quando chega pacientes graves, muitas vezes baleados, acidentados, é a mesma entrada onde você tem uma criança aguardando para ser atendida no atendimento e muitas vezes um familiar que está esperando uma consulta ou a chegada de um paciente. Enfermarias do modelo diferente, pequenas, com baixa luminosidade, com espaço de área de passagem de maca para exames pequenos. A sala de urgência hoje do pronto-socorro central, aquela sala de pacientes mais graves, ela não tem condições de atendimento, a saída de gases de oxigênio, ela tem deficiência, então nós precisamos mudar a estrutura. E esta mudança é com a construção de uma estrutura nova. Entre os atendimentos adulto e infantil, o pronto-socorro tem 25 leitos. Quando há aumento na demanda de usuários, o local atende até 40 pessoas em leitos improvisados, com pacientes em macas pelos corredores. O próximo serviço ele vai ter 55 leitos
de enfermaria. Então a gente dobra a capacidade de acolher a demanda da população para a enfermaria. Segundo ponto, hoje nós temos na sala de urgência, que é aquela sala de atendimento de pacientes mais graves, possibilidade de atender 3 pacientes, ou seja, um no infantil e 2 no adulto. Claro que às vezes você chega lá tem mais macas, mas ele foi feito para 2 pacientes. Passaríamos para 8 pacientes que teriam capacidade de serem atendidos. Por isso, o início da licitação já tem data marcada. O processo licitatório deve acontecer por volta de junho ou agosto, né? Se a Uninove assumir a elaboração do projeto e a execução do mesmo, ela vai fazer a obra. Se ela não assumir, a Prefeitura, com os recursos próprios, como eu já disse, vai fazer. Mas a gente vai aproveitar o mês de janeiro e de fevereiro para discutir com muita transparência, com muita exaustão, todo o projeto técnico do novo centro de referência em urgência da cidade. Para garantir que a população tenha acesso aos serviços de saúde enquanto o centro é construído, a Secretaria vai remanejar os atendimentos para as UPAs. O primeiro passo a ser dado é condições para que as UPAs tenham todos os profissionais médicos necessários para que se tenha todas as unidades 24 horas por dia atendendo. E aí, com isso, junto com a pediatria fazendo a consulta, a gente consegue migrar nesta fase inicial. É um movimento que todos terão que ajudar, não é um movimento isolado da Secretaria Municipal de Saúde. A chuva que caiu durante a tarde aliviou um pouco o calor. Será que vem mais pancadas por aí? Confira a previsão no mapa. A nebulosidade se mantém sobre o estado de São Paulo e o calor e a umidade provocam pancadas a qualquer hora do dia. É o caso de Bauru, que já teve chuva durante a tarde e pode ter outras ocorrências durante a noite. Agora a umidade do ar está em 88%. São registrados ventos de 5 km por hora. Nesta quarta-feira, os termômetros variaram entre 20 e 30 graus. Para amanhã, a mínima prevista sobe um pouco, 22 graus, e a máxima chega aos 31. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta vamos rever a história de superação de um professor da Unesp. O Éder ficou cego na infância e hoje trabalha para facilitar o aprendizado de alunos com deficiência visual. A gente volta num instante só. Estamos de volta e a gente vai rever agora o exemplo de um professor da Unesp que se esforça para tornar o ensino da física literalmente mais palpável. Ele constrói maquetes que favorecem o aprendizado de todos os alunos, mas principalmente os que têm problemas de visão. E a motivação vem da própria experiência dele. O professor Éder não enxerga desde a infância. Elas são feitas com diferentes materiais e texturas e têm uma missão importante: mudar a forma como a física é ensinada para alunos com deficiência visual. Essas maquetes são desenvolvidas em uma disciplina oferecida pelo professor Éder, na Unesp, em Ilha Solteira. Ele começou a perder a visão aos 9 anos de idade e partiu da própria vivência para estimular a reflexão e mudar a prática dos futuros professores. Eu desafio os licenciandos para construírem maquetes que possam ser adequadas para os alunos com e sem deficiência visual, ou seja, aprenderem a construírem materiais que possam ser tátil-visuais, materiais que possam estimular a audição, porque os professores, os futuros professores, estão envolvidos, em geral, num processo de ensino que é muito visual. Eles vão para a sala de aula, vão encontrar alunos videntes, vão encontrar alunos cegos e só vão saber trabalhar dessa maneira. Então, essa é uma preocupação minha, enquanto professor, nessa disciplina, de dar essa formação. Imagine a dificuldade de um aluno que não enxerga, por exemplo, em entender um conceito abstrato, como o de onda eletromagnética. A luz, ou o calor, ou qualquer radiação eletromagnética, se comporta como um campo elétrico oscilando no plano vertical e um campo magnético oscilando num plano horizontal. Um cego perceber isso no papel ou na lousa não dá. Para uma pessoa que enxerga também perceber isso no papel ou na lousa representado, né, em perspectiva, muitas pessoas não conseguem. Então, uma maquete tátil visual tridimensional facilita em muito.
O aluno vai tocar, vai perceber a questão da onda, vai perceber a tridimensionalidade, a direção e sentido de propagação, várias propriedades dessa onda. E como perceber o movimento de um objeto quando ele é lançado no ar. Nesta maquete, feita com um jogador de futebol, o aluno tem a chance de usar as mãos para sentir os ângulos, a trajetória e a distância percorridas pela bola. Para um aluno com deficiência visual, você tem toda a diferença, porque o aluno cego, por exemplo, quando ele lança um objeto para frente, ele não visualiza que esse objeto faz uma curva parabólica. Ele não sabe disso. Ele simplesmente sabe que o objeto saiu da sua mão e depois ele ouve o objeto cair no chão, pouco à frente. Aqui na maquete ele acompanha e percebe o formato da curva, que é uma parábola. A maquete descreve isso para ele. Traduzir conceitos e fenômenos abstratos em modelos e maquetes traz uma nova perspectiva de aprendizagem para os alunos com deficiência. Mas não são só eles que são beneficiados. Todos os que participam de uma aula em que esses recursos sejam utilizados ganham ao ter diferentes sentidos estimulados. É uma prioridade, uma hegemonia da visão. É preciso romper isso. Na física, na ciência, na vida em geral, existem coisas que são aprendidas e que dependem da visão, mas também tem coisas que dependem do tato. Os alunos precisam saber disso. Existem coisas que nós aprendemos pela audição, pelo paladar e pelo olfato. Então nós refletimos sobre isso, nós trabalhamos isso na construção de maquetes e eu pretendo que os alunos aprendam isso e que apliquem isso quando forem professores. Renata cursa o 3º ano de Física e já fez a disciplina do professor Éder. Uma das coisas que chamou a atenção da aluna foi a simplicidade dos materiais utilizados. Não precisa ser nada caro, nada que precise de muito dinheiro. Qualquer tipo de material reciclável, coisas que você tem em casa, você pode utilizar para fazer esses moldes, maquetes e modelos para ajudar esses alunos com deficiência. Renata também considera o processo de produção das maquetes durante as aulas uma oportunidade para romper barreiras e promover a inclusão. Eu acho que o importante é você conscientizar também os alunos que possuem um colega próximo da deficiência dele e que não é porque ele tem essa deficiência visual que ele precisa ser excluído. Então, acho que atividades que incluam os alunos na montagem dessas maquetes ajuda também numa questão social. Já o William está prestes a entrar no mercado de trabalho. Está no último ano do curso. Depois de passar pela disciplina, ele se sente preparado para reconhecer as limitações dos alunos e auxiliá-los no processo de aprendizagem. A gente tem meio que uma base, né, para a gente entender como que é conviver com uma pessoa com deficiência, certo? E com isso a gente buscar recursos para saber aplicar com elas, né? Porque a gente tem que conhecer primeiro a sua deficiência, né, para a gente conseguir trabalhar em harmonia, né? Por isso ele não vê a hora de colocar em prática tudo o que aprendeu por aqui. Tenho já uma bagagem, né, para seguir, então quando tiver um aluno especial eu vou estar com muito orgulho para fazer parte do ensino dele. Ótima iniciativa, né? E a gente continua a falar de educação no próximo bloco. Recebemos no estúdio a professora do curso de Psicologia da Unesp, Flávia Asbar. Ela traz informações de um projeto de extensão da universidade que ajudou na elaboração do currículo comum do ensino fundamental aqui de Bauru. Então fique ligado que nós voltamos já já. Um projeto de extensão da Unesp aqui de Bauru contribuiu para a revisão e nova redação do currículo comum para o ensino fundamental na cidade. Um documento com mais de 900 páginas foi entregue no mês passado às diretorias das escolas municipais para fundamentar as práticas pedagógicas em sala de aula. Nós vamos conversar então com a coordenadora desse projeto, a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, Flávia Asbar. Boa noite, Flávia. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Boa noite, Leira. Eu agradeço o convite. Professora, esse currículo revisado e reformulado, ele já vai ser colocado em prática agora em 2017? Sim, espera-se que sim, né? Na verdade, como foi uma reformulação do currículo
cuja primeira edição é de 2012, então é um currículo que já está em vigência, né? Foi feita uma reformulação consultando todos os professores e professoras da rede, ou seja, parte da base, né, da consulta a esses professores, então é um currículo com a cara de Bauru. Então a ideia é que agora, a partir desse ano, ele seja implementado. E que tipo de correção ou até de modificação que vocês acabaram fazendo no currículo que já existia? Então, a primeira versão do currículo, ela é de 2012, como eu disse, e ela foi coordenada também pela professora do Departamento de Educação, Thaís Tesani, e ela fez um trabalho de compilar o que era ensinado nas escolas do município e construir o primeiro currículo. Em 2014, o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal encaminhou para as escolas um protocolo de avaliação desse currículo. O que estava adequado, o que não era pertinente, o que precisava mudar, por exemplo, determinado conteúdo de ciências não estava adequado para aquele ano. A partir desse protocolo de avaliação que todos os professores responderam, começou um trabalho de reorganização do currículo. Nesse momento, o Departamento Pedagógico nos chamou, eu digo nos chamou porque é um trabalho coletivo, né? Eu coordenei juntamente com a Fernanda Bechara Fantin, que era diretora do Departamento Pedagógico, e o Afonso Mancuso de Mesquita, que é um estudante de doutorado da Unesp, né? A coordenação do projeto é feito por nós três. E daí, nesse momento, esses protocolos de avaliação voltaram e daí a equipe do Departamento Pedagógico começou a reorganizar os conteúdos das áreas e, ao mesmo tempo, as professoras das escolas começaram a pedir uma maior fundamentação teórica. Foi aí que nós entramos nessa coordenação, discutindo com as professoras da escola, pelo menos com um representante de cada escola, o que era necessário conter num currículo para que esse currículo correspondesse à realidade das escolas. E daí foram incorporados no currículo de agora, na versão 2016, alguns capítulos teóricos que discutem sobre o desenvolvimento infantil, sobre questões metodológicas, né, o método pedagógico a partir da pedagogia histórico-crítica, a questão de avaliação, gestão democrática, né, e outros temas que foram incluídos. Né? Então, em relação à versão de 2012, foram incluídos novos capítulos e os textos das áreas também foram modificados a partir desses protocolos de avaliação. Você comentou sobre o desenvolvimento infantil. Isso. Né? Por que é importante ter esse tema trabalhado com os professores? Tem uma questão que a gente sempre discute na psicologia, né? Não basta saber o que ensinar e como ensinar, eu preciso saber para quem ensinar. Então, nesse sentido, a gente vem discutindo com a Secretaria Municipal de Educação aqui de Bauru, em inúmeros projetos de extensão, quem é esse aluno, como ele se desenvolve, como que se forma o pensamento desse estudante, como que é o pensamento do estudante na educação infantil, no ensino fundamental, o aluno depois já na adolescência. E daí, quando a gente começou a fazer esses estudos teóricos sobre o desenvolvimento para repensar a reorganização do currículo, como eu disse, né, foram convidados pelo menos um representante de cada escola para pensar como seria esse novo currículo. E foram as próprias professoras das escolas que pensaram, a gente precisa ter no currículo algum indicativo de como é esse desenvolvimento infantil para pensar o que ensinar, como ensinar, né, atrelado esse para quem ensinar. Então, nesse sentido, os capítulos iniciais do currículo, eles discutem exatamente as etapas do desenvolvimento. Como é a transição da criança que entra na escola, está lá no primeiro aninho, né, uma criança de 6 anos, que ela ainda está na fase do jogo, mas mudando para atividade de estudo. Né? Então, a gente definiu, né, o índice do currículo como ele se encontra agora, ele foi definido em conjunto, contemplando essas várias etapas do desenvolvimento e sempre atrelado ao currículo. Né? O que ensinar para quem ensinar, né, nesse sentido. E o currículo, ele também contempla questões raciais, de gênero. Por que trabalhar esses assuntos? Esse foi, acho que é um avanço grande no currículo de Bauru, né, o currículo comum de Bauru. Quando a gente estava montando essa estrutura do currículo, né, além desses temas teóricos do desenvolvimento, temas metodológicos, né, mais ligados à prática pedagógica, uma das questões que a gente discutia é quais são os conteúdos que não devem estar numa disciplina ou em outra, mas eles devem estar presentes em todas as disciplinas, né? Nós chamamos esses conteúdos de conteúdos interdisciplinares. E daí alguns conteúdos que a gente definiu foram esses, né? As questões raciais na escola, a educação sexual,
educação ambiental e valores e ética, né? Esses temas partiram da realidade da própria escola, né? A gente tem diversas escolas que vivenciam situações de preconceito racial e a gente acaba não problematizando isso, né? A questão da sexualidade, educação sexual, de gênero, também são questões para quem está na sala de aula, são questões que pulsam. Então, também essa discussão foi incluída. Não dá para falar de educação ambiental só na disciplina ciências. Isso precisa estar presente em todas as disciplinas, né? E a questão de valores, tão atual, né? Todo mundo fala da importância da educação de valores e a gente tem discutido pouco isso. Então, esses 4 temas também foram incluídos no currículo como conteúdos interdisciplinares. Para a gente encerrar, Flávia, por que é importante o município ter um currículo comum nas escolas? Essa é uma discussão que o município tem feito desde 2010, né, antes da existência de um currículo comum. Por exemplo, quando uma criança é transferida de uma escola para outra, havia diferenças de conteúdos aprendidos. Então, a ideia era homogeneizar o que é ensinado na rede, claro, com as diferenças de cada escola, mas que exista uma unidade, uma identidade de conteúdos em todas as escolas. Então, desde 2010 começou essa ideia, esse trabalho, né, a primeira versão de 2012, e agora uma versão reformulada, não é uma nova versão completamente, né, é essa versão de 2016. Quem ficou interessado em conhecer um pouquinho do currículo comum, ele está disponível no link que está aparecendo agora no vídeo, nesp.tv, Currículo Comum Bauru. Flávia, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, Leire. E uma última informação, logo mais às 9 da noite, no Sesc, tem show da banda Costume, que aposta em uma mistura de rock, blues e música brasileira, em composições autorais. A entrada é de graça, então vale a pena conferir. A gente encerra esta edição com o som da banda Costume. Até amanhã, tchau! Eu ando por aí, seguindo meu enfado, um gole de festim, um trago, um gole, segundo meu tratado, até que o fato chegue inteiro. Assim eu vou voltar no tempo de perder, ou mesmo conservar